Então, como eu estava falando, né, o sulfato de bário tem algumas características, né? Vou citar aqui algumas delas para vocês, né? A examinação do trato gastrointestinal, né? O alto número atômico, considerável absorção da radiação X, excelente contraste radiográfico, insolúvel, né? Fácil manuseio, adversidade à mucosa gastrointestinal e baixo custo, né? Essas são algumas características do contraste de bário, né? E quais são, né, as suas indicações, né? Para as indicações, né, do uso do contraste de bário, né, é para estudos radiológicos do tubo digestório, né, superior e inferior, né? O tubo digestório é formado, né, primeiro, pela boca, faringe, esôfago, estômago, né, o intestino delgado, né, que tem em sua composição, né, o duodeno, jejunum e o íleo, e o intestino grosso, né, que tem a apêndice, né, o seco, o colo ascendente, transversa, descendente, o reto e o ânus. Então, são todos esses órgãos, né, que fazem parte do tubo digestório, a qual pode ser utilizado o sulfato de bário, né, para a realização do exame de radiografia, certo? Né? Para o sistema gastrointestinal superior, né, é feito, né, a esofagografia, né, ou deglutição de bário, né? Esse tipo de exame é um procedimento radiológico comum do trato, né, gastrointestinal superior, né, que envolve, né, a administração de contraste, certo? Esse procedimento utilizado para examinar, né, a faringe e o esôfago. Então, esse tipo de exame, né, que se chama esofagografia, né, ou deglutição de bário, serve para ver, né, e examinar a faringe e o esôfago, bem como problemas, né, do trânsito intestinal. A indicação, né, para esse exame são anomalias anatômicas, né, incluindo corpo estranho, refluxo, né, varizes no esôfago e carcinomas, entre outras, né. Esse corpo estranho, né, pode ser alguma coisa que a pessoa engoliu, uma moeda, né, uma famosa espinha de peixe que sempre tem, né, às vezes é muito comum, né, encontrar esse tipo de, de corpo estranho, né, no paciente. Outro tipo de exame, né, do sistema gastrointestinal superior é a seriografia do esôfago, estômago e duodeno. O objetivo, né, é estudar radiologicamente a forma e a função do esôfago distal, o estômago e o duodeno, né? Também como detectar condições anatômicas e funcionais anormais. Também denominado de seriografia do estômago, esôfago e duodeno, né? Possui esse nome, pois são realizadas radiografias em séries das estruturas anatômicas, né? Esôfago, estômago e duodeno. Então, no material que eu estou enviando para vocês, lá tem todas as imagens, né? E tudo isso que que eu estou falando aqui para vocês, certo? Tá lá tudo bem explicadozinho no material, vocês vão ver.
perfeitamente como é que ficam os exames, né, com a utilização do contraste. Fica lindo, 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 né? Então, quais são as indicações para esse tipo de exame, né, da seriografia do esôfago, do estômago e do duodeno, né? São úlceras pepéticas, hérnia de hiato, né, gastrite crônica, tumores benignos ou malignos, divertículos e entre outras. Então, essas são algumas indicações, né, para a realização desse exame da seriografia do esôfago, do estômago e do duodeno. E o sistema, né, do trato gastrointestinal inferior, né, a gente tem a seriografia do intestino delgado ou SID, né, que pode vir quando você receber lá a requisição do exame, né, possa ser que venha algum desses dois nomes, né, ou seriografia do intestino delgado ou SID. Então, vocês já vão ficar sabendo que isso aí se relaciona a um exame, né, do gastrointestinal, né, do inferior, a seriografia do intestino delgado, né. É um exame radiográfico, né, especificamente do intestino delgado. E algumas de suas indicações, né, são a enterites, giardíase, neoplasias, né, síndrome de malformações e entre outras, né. No material tem o estômago, né, vocês vão ver bem direitinho, explicando tudinho lá. Né, o intestino delgado, né, tem as marcações para vocês verem direitinho. Também tem o exame, né, de enema baritado, né, ou seriografia do intestino, né, delgado. É um procedimento radiológico, né, destinado a estudar o intestino grosso, certo? E as indicações são obstruções, né, colite, diverticulites, né, e neoplasias, e entre outras. E qual seria as contraindicações, né, do uso do sulfato de bário? É contraindicado quando houver qualquer chance de a mistura escapar para a cavidade peritoneal, né, como através de uma víscera perfurada, ou se for prevista a cirurgia após o procedimento radiológico, né? Então, se tiver alguma, né, possibilidade da pessoa que for fazer esse tipo de exame com o uso de contraste, né, ele jamais pode fazer se ele tiver alguma perfuração, né, durante o meio, né, da cavidade, né, para não ter essa chance de escapar, certo? Do contraste baritado, né, não escapar, né, para a área peritoneal, certo? Que isso pode ser fatal para o paciente. E o contraste baritado, né, tem reações adversas, né, que podem ser definidas como qualquer efeito prejudicial ou indesejado que se apresente após a administração de doses normais utilizadas no homem para a profilaxia, diagnóstico ou tratamento de uma enfermidade, né? O que está acontecendo aqui? Minha tela aqui ficou escura. Deixa eu ajeitar aqui a luz, né? Ver se fica melhor. O contraste baritado, né, tem as reações adversas, né? Elas podem ser leves, moderadas e graves, né? Como também no uso do contraste iodado iônico e não iônico, no contraste baritado também tem as reações leves, moderadas e graves, né?
E as reações adversas leves, né, elas podem ser náusea, né, vômitos, dor de cabeça, dor abdominal, agitação, ansiedade, certo? E o que fazer, né? O paciente se mantém em observação e tratamento medicamentoso, né? As reações adversas moderadas, elas podem ser, né? Urticária, eritema, edema, tremores, dispneia e arritmia cardíaca, né? E o que fazer, né? O paciente mantém, né, em observação, né? Toma antihistamínico, né? E antiarritmicos, certo? E nas reações graves, né, e raras, podem ter uma crise convulsiva, broncoespasmo e o paciente pode vir a ficar em coma, né? E o que fazer? O paciente precisa de oxigênio, né, infusão de endovenosa e equipe de ressuscitação, certo?